Eu vou ler aqui para que todos saibam o versículo. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era encoberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até os ventos e o mar obedecem? Se a gente for dar uma olhada com bastante calma, a gente vai encontrar na humanidade bastante pessoas que vão dizer que são histórias, que isso não aconteceu, que é alguma forma dos cristãos quererem provar que Jesus tinha poder, e tantas outras coisas. Mas não podemos desacreditar do Evangelho. O Evangelho é o livro mais reproduzido no mundo. O Evangelho, ele tem, em relação a todos os livros da história, o maior número de fontes independentes. Então, isso demonstra que desde lá do início, o Evangelho sempre foi muito escrito. A gente tem o Evangelho, os canões antigos, né, em várias línguas. Temos em siríaco, temos em grego, temos no latim. A gente encontra o Evangelho reproduzido por diversas nações. Então, a gente encontra realmente o Evangelho, e isso, segundo os próprios historiadores, dá uma garantia da veracidade desse Evangelho. E principalmente por ter sido relatado por mais de um evangelista. São 4 que falam os mesmos temas, por abordagens diferentes. Fora isso, nós temos as cartas paulinas e as outras. Temos o Atos dos Apóstolos, que é o Lucas relatando algumas coisas. Ele é riquíssimo. A gente encontra referências sobre Jesus em Joséfo, o principal historiador judeu da época. E a gente fala assim, mas um judeu falando sobre Jesus, eles queriam apagar Jesus. Era importante isso para eles. E a gente vê o principal historiador da época citando Jesus. Então Jesus é um fato. A gente não pode mais cair naquela história que foi um personagem inventado. Não. A gente encontra Jesus na literatura romana. Jesus está citado em muitos lugares para que as pessoas continuem a querer dizer que Jesus foi um mito inventado. Não. Existem provas documentais da veracidade da existência do Cristo. E aí, claro, todos os fenômenos, tudo aquilo que Jesus realizou, na atual conjuntura, excetuando-se, claro, essas comprovações que eu estou falando agora, que os próprios historiadores não religiosos falam, parte da questão da própria fé. Porque, com mais que você apresente prova, vão ter pessoas que vão dizer, mesmo assim eu não acredito. Se nós pegarmos fatos comprovados aí de materialização e tantas outras coisas que se apresentam, que mostram para as pessoas os fatos espíritas, e tem alguns das pessoas que veem isso e dizem que é alucinação, que é questões psicológicas, que é problemas psiquiátricos, e fogem da realidade de tudo isso. Então, a crença ou não em alguns fatos passa pela fé. Isso, em qualquer coisa na vida, é isso. É o acreditar. Fé é acreditar. Eu vou confiar no Evangelho desde o momento que eu acredite nele. Se eu não acredito em Jesus, em nenhum aspecto de Jesus, tudo que me provarem, eu vou dizer que é mentira. Então, ficamos com a questão da fé. E a gente começa aqui com a autoridade de Jesus, né? Agora a autoridade de Jesus sobre a natureza é demonstrada. Até então, tirando lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando tem as bodas de Canaã, que Jesus transforma água em vinho, a gente não encontra, e assim mesmo, isso antes do começo do ministério, que Jesus naquela época ele fala para Maria, para a mãe dele, ainda não é o meu momento. Ele faz aquilo para agradar a mãe manda, e os filhos obedecem, e transforma a água em vinho para que
aquele casamento, aquela festa, não ficasse marcada por não ter vinho. Então ele faz o que dito milagre e transforma. E aí, de lá para cá, tudo na trajetória de Jesus está enquadrado nas curas e na pregação. Tudo em torno disso. Aí chega esse momento onde acontece esse fato da natureza e que Jesus é obrigado a tomar uma atitude para o bem daquele grupo que estava ali. Vamos lá. Ele pode ter menos abrigo que os animais e as aves da natureza. Versículo passado, Jesus diz que o filho do homem não tinha onde reencostar a cabeça, que as raposas tinham seus covis, que os pássaros tinham seus ninhos, e que ele não. E a gente aqui, vamos lá. A narrativa move-se a partir do versículo 18. Agora a ordem para cruzar o lago a fim de escapar da multidão é executada. Porque nesse momento que Jesus estava falando, que surgiram aqueles discípulos querendo seguir, o escriba, que Jesus, um que pede para enterrar o pai que tinha morrido, e aí a multidão estava muito grande, Jesus pede para atravessar, através do barco, o mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago. Olha, é um lago. Jesus pede para que os discípulos o levem para o outro lado, porque realmente chega um tal ponto que ele já não tinha mais nem como andar, de tanta gente que ficava em torno dele. E aí ele pede para passar por lado de lá. Um ploion, que é um barco, né, que era o termo usado na época, era uma embarcação que se ajustava a qualquer tamanho e descrição. Ele poderia ser de qualquer tipo de barco. Eu falo da questão da língua pobre. Uma língua pobre, ela não tem... A gente aqui, a gente fala em lancha, em barco, canoa, lá tudo era o mesmo nome. Claro, a gente vai chegar à conclusão que era um barco grande. Porque Jesus, 12 discípulos, e provavelmente mais alguém. Então era um barco que comportava essa multidão. E a gente vê em algumas passagens de Jesus, ele com esse grupo ainda fazendo pesca. Então ainda tinha espaço para botar uma quantidade de peixe. Não era um barco grande, para os padrões da época. Encontramos essa narrativa também em Marcos. Esse é das passagens que está contido em mais de um dos evangelistas. A gente tem alguma parte do evangelho que a gente só encontra em Mateus, que eles falam que é da fonte M, principalmente algumas parábolas. Quando a gente chegar lá no capítulo 13, a gente vai encontrar isso. Quando Jesus começa a falar das parábolas, a gente vai encontrar algumas parábolas que só estão na fonte M, fonte Mateus. Vamos encontrar algumas passagens que eles falam na fonte Q, que tem Mateus e Lucas, e a gente vai encontrar outras que estão em todos. Que estão nos 3 evangelistas e às vezes em João também. Então, os sinóticos, que falam uma linguagem próxima, que é Mateus, Lucas e Marcos, e João, que é um evangelho bem diferente, algumas passagens estão lá contidas também. Está em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, está em Lucas, no capítulo 8, versículo 22 a 25. O mar da Galileia fica a 213 metros abaixo do nível do mar. É um lago. Ele não tinha ligação com o mar, então ele ficava abaixo. E ali, por causa da posição que ele estava, de estar mais abaixo, haviam grandes vendavais, havia muita coisa que acontecia e fazia com que esses grandes tempestades ocorressem. Vamos lá, lendo aqui. O local goza de clima semitropical e o ar quente ali produzido, ao chocar com o ar frio proveniente dos montes próximos, com frequência provoca tempestades violentas, o que é comprovado no próprio Evangelho. Né? No próprio Evangelho a gente vê relatos sobre isso. Alguns intérpretes opinam pela palavra terremoto, mas provavelmente é alusão à agitação do mar devido à mudança atmosférica comuns no mar da Galileia. Não houve terremoto assim, a gente sabe que aquele local é um local também propício a terremoto, mas quando se está citando isso, fica nítido que ali era um vendaval forte, era uma tempestade. Tempestade no grego, seismos, de seiô, uma agitação, uma tempestade, pode ser também um terremoto, questão da língua pobre, né? Do solo. A gente está falando lá dentro, no meio do lago. De modo geral, no mar, com o significado de uma tempestade, um tornado ou um furacão. Isso é só a parte cultural.
O grego foi vazado na forma enfática. O próprio Jesus dormia. Um vento rodando forte, água caindo em cima do barco e Jesus, nó cochilo lá. Tá nem aí para a hora do Brasil. E os apóstolos, com aquela fé maravilhosa, desesperados, vamos morrer. Né? Parece que é a gente, né? Que quando a vida tá boa, a gente tem uma fé, gente. Né? Acredita em tudo, confia em tudo. Bateu com o dedão, pronto. Deus me largou, vai cair o dedo, a gente fica num desespero, a gente demonstra logo que a nossa fé é pequena. A fim de destacar o fato de que, em meio a tão grande tufão, Jesus ficou tão calmo que não acordou. Jesus era consciente de tudo. Ele sabia, ele tinha uma noção muito clara de tudo que estava acontecendo, se havia um perigo tão iminente. Ele sabia, ele tinha noção de tudo. Então, estava ali. E assim, a gente tem que lembrar que Jesus aproveitar de todas as oportunidades para registrar um ensinamento. E essa oportunidade ele aproveitou. Essa passagem nos deixa com uma grande lição. Os que seguem a Jesus não precisam ter medo, pois estarão a salvo em qualquer tempestade. Não significa com isso que nós não vamos passar por dificuldades. Não significa com isso que vamos estar, como algumas pessoas acreditam, já nos deparamos com vários casos desses, porque estão dentro da doutrina espírita, por exemplo, que não podem ser atacados por obsessor, que não vão ter problemas lá dentro da sua família, que não vão ter problema financeiro, como se a religião fosse responsável por equalizar tudo isso. A gente sabe que não é assim. Mas que, no que diz respeito à força para superar todas as dificuldades, a gente vai ter o apoio sempre. E vamos vencer sempre. A vitória pode não ser o que a gente quer, porque às vezes o que a gente quer como vitória é uma derrota, mas a gente vai vencer sempre. E aí tem essa: Senhor, salva-nos que perecemos. É o grito dos apóstolos. Marcos diz, mestre, né, a gente tem aquelas pequenas diferenças que acontecem no Evangelho. Não se dá que perecemos. Lucas escreve, mestre, mestre, estamos perecendo. Mateus fala de Senhor. Mateus está falando para o povo judeu, é uma linguagem diferente. Os outros dois usam o termo mestre. Que, para o contexto, para a mensagem, não influi grandes coisas. Deve-se observar que a palavra usada por Lucas, traduzida por mestre, não foi a mesma empregada por Marcos. Mesmo assim, dentro a gente está falando agora do grego, tá? Porque a gente está usando, porque quando a gente vai fazer um estudo, a gente não tem o evangelho em hebraico, nem aramaico. A gente tem o do segundo século, os canões mais antigos, estão em grego koiné, que é o grego clássico que nem se fala mais. Então, a gente já houve uma tradução. Então, aqui há uma suposição que os dois usaram termos diferentes, porque no grego a palavra está diferente. Então, acham que a palavra não foi a mesma. A palavra de Marcos significa professor, aquele que ensina. O outro vocábulo usado 6 vezes por Lucas como título de Jesus pode ser simplesmente o nome da palavra empregada por Mateus e Marcos e pode ser traduzida por mestre também. Um fala de professor, o outro fala de mestre, que é muito além de professor. Existem professores, na nossa rede de ensino, existem os mestres. Aquele que consegue ir além do ensino básico, além do que tem que estar na cartilha que tem que ser passado. Aqueles que conseguem ajudar a conduzir aquela criança, aquele jovem, a algo além de apenas decorar e compreender o que está sendo passado ali. O verbo proveniente da mesma raiz no grego significa informar, instruir ou escrever. Né? Então, só para a gente ter uma noção disso. E aí ele fala, Senhor, salva-nos que perecemos. A forma do clamor, Kyrie sonson, literalmente, Senhor, salva. A tradução literal é essa. Com frequência é considerado como refletindo influência. É aquilo. Que Jesus tinha influência sobre tudo, inclusive sobre Deus, né? Ele tinha, por ser, naquela época, essa visão de ser o Filho de Deus, como se nós não fôssemos, e aí, pela influência dele, ele teria como salvar a todos.
Mas é duvidoso que todos os discípulos usassem as mesmas palavras. E as diferenças verbais entre os sinóticos podem refletir não motivação teológica, mas lembrança histórica de vários clamores. Muitos estudiosos modernos cuidam mais dessa minúcia do que dos próprios autores do Evangelho. Se insistirmos sobre a exatidão desses detalhes, criaremos um problema interminável para a harmonia do Evangelho. Eu sempre cito aqui, mas deixo bem claro isso. Isso influencia muito pouco. Se a gente encontrar duas passagens no Evangelho que dizem coisas moralmente, questão de ética diferentes, opa, tem alguma coisa para ser analisada. Mas palavras que um diz mestre, outro diz professor, outro diz senhor, isso influencia nada na mensagem que Jesus deixou. Isso não influencia nada. Quando a gente vai estudar, por exemplo, a gente vai lá no capítulo 13 de Mateus, tem uma passagem que fala sobre a questão do grão de mostarda. Só está em Mateus. E aí as pessoas falam assim, mas lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 36, tem um outro que é da semente com crescimento inconsciente. É a passagem mesma, falada de forma diferente. Só que os objetivos da parábola são opostos. Um está falando sobre o desenvolvimento do reino dos céus de forma externa. O outro está falando do crescimento, que é o crescimento da humanidade como um todo, que é inconsciente para o indivíduo. São coisas diferentes. E aí você fala, aí tudo bem. Aí alguns acham que as passagens são iguais, mas a grande maioria entende que a destinação, o objetivo, o momento foi diferente. E aí tudo bem, não dá para falar, não, essa passagem não batem. São momentos diferentes. Mas isso aqui não tem influência, isso aqui não é importante. E aí Jesus começa com a mensagem. Por que temeis? É notável que Jesus primeiro tenha censurado os discípulos. Ele não acorda e fala assim, para vento. Não. Ele primeiro vai dar um sabão nos discípulos. Que era o mais importante naquele momento, era a mensagem que ele queria passar. Era a oportunidade que se apresentou para que ele desse uma mensagem ali, deixasse coisa. Primeiro ele fala, né? Aí ele chama lá, só depois o mar. Primeiro ele chama a atenção dos discípulos, depois ele chamou a atenção do mar e do vento. Dá um tempo que os meus discípulos estão todos precisando correr para o banheiro. Que devia estar feia a coisa ali, né? Que estavam todos assustadíssimos. Tímidos, usado em algumas traduções, é um vocábulo fraco demais para expressar a palavra grega. Quando a gente vai no grego, a tradução que as pessoas usaram para o evangelho, para os evangelhos que a gente encontra na grande maioria, é tímido. Mas é um termo fraco, falar em tímido na fé. Para aquele momento, Jesus não usou isso. O estudo da palavra, ela vai muito além disso, ela é muito mais forte. Por que temeis? Provavelmente os discípulos se apavoraram. O termo grego pode significar tímido, mas certamente não nesse texto. Também o sentido de covarde. Também tem o sentido de covarde. E nesse texto talvez não fosse forte demais. Porque Jesus está chamando ele de covarde. Depois de terem visto tudo o que Jesus já tinha realizado, de observado tudo, de Jesus estar dizendo que ainda não era o momento, que ele chegaria lá até Jerusalém, que ele seria lá crucificado. Então, se Jesus está dizendo que ele vai ser crucificado lá na frente, e eles estavam com medo de morrer naquele momento, eles não estavam acreditando nem no próprio Cristo. A covardia deles foi tamanha que eles ficaram cegos. E isso acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente fica tão apavorado com fatos que estão acontecendo na nossa vida que a gente perde a lucidez. E a gente perde o ponto e se desespera, a fé vai por água abaixo. E aí a gente só descendo ladeira, porque sem raciocínio a gente não consegue se livrar. Assim como a ocorrência da palavra oligoptoi, homem de pouca fé, no Novo Testamento, expressão usada por Jesus ao notar a falta de fé em outros. Esse era o termo que Jesus usava. Quando ele percebia nós que temos a fé vacilante, ou com uma fé muito pequena. A parábola do grão de mostarda fala sobre fé. Quando Jesus diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, é uma outra passagem que ele fala sobre fé. Que ele diz que a fé, por menor que seja, ela consegue remover montanhas.
E aí a gente olha assim, por que nós não estamos removendo as montanhas das nossas dificuldades? Por que nós não estamos removendo? Jesus disse que uma fé é do tamanho de um grão de mostarda. E o grão de mostarda, gente, não é a menor semente. Na época do Cristo, era a menor semente porque era dentro do contexto em que o judeu vivia. Hoje a gente sabe que, por exemplo, a semente de uma orquídea é muito menor, infinitamente menor do que a de um grão de mostarda. Mas Jesus usava a linguagem, ele ia falar assim, não, se não tiveres fé de uma orquídea que não existia lá, ninguém ia entender. Que é a menor de todas, ninguém ia entender. Ele tem que usar o que tinha lá de menor. E dentro da literatura judaica, a semente era considerada as coisas menores do mundo. Então ele usou a literatura judaica. Então Jesus fala da fé com bastante força. E aí ele fala, por que nós não estamos removendo a fé dos nossos vícios morais, das nossas dificuldades, as montanhas? Porque nós não temos fé. Nem aquela fé pequena que Jesus fala, nós temos. Não temos fé. Porque Jesus disse que uma fé no tamanho de um grão de mostarda remove uma montanha. Eu não estou conseguindo remover obstáculos que não são gigantescos desse jeito. É porque me falta fé. Por mais que eu diga, não, eu tenho fé, eu não tenho fé. Eu não sei o que é ter fé. Quem tem fé não se abala. Quem tem fé não desiste. E a gente ainda não tem fé. Não vamos nos iludir, não temos fé. Pelo relato que Jesus faz sobre fé, nós não temos fé. Porque ele está dizendo fé do tamanho de um grão de mostarda vai mover uma montanha daqui para lá. Se a gente não consegue mover o chinelo, vai dizer que tem fé? O que observamos é que Jesus se surpreendeu ante aqueles homens que não demonstravam a mesma fé que ele tinha e mediante a qual vivia. Jesus tinha uma fé, claro, um espírito puro, com fé lá no ápice, vivia segundo a própria fé, que estava alicerçada nas leis divinas, e aí ele olha para aquele grupo que ele vinha preparando e vê aquela falta absurda de fé. É provável que a palavra oligopsoi não se refira apenas à quantidade da fé, mas também à qualidade. Porque quando a fé surge, ela precisa ser qualificada. Tem gente que tem fé em coisas que não servem para nada. A qualificação da fé é fundamental. Eu falo isso com os médios. Do que adianta você ter uma mediunidade ostensiva sem qualidade? Vai fazer grandes movimentos, vai fazer grandes efeitos que não vão servir para nada. É necessário qualificar a mediunidade da mesma forma que é necessário qualificar a fé. E a gente qualifica isso com o Evangelho. É o Evangelho que nos qualifica. O que fica claro é que a fé afugenta o medo. A fé afugenta o medo. A gente passa a não ter medo da vida. A gente passa a não ter medo dos obstáculos. E o contrário. E que o medo afugenta a fé. Quem tem medo, a fé vai embora. Não dá para viver os dois. Não dá para viver os dois. Ou você tem fé e afugenta o medo e segue em frente, apesar das dificuldades, ou você tem medo, larga a fé e vive desesperado, que é o que a gente normalmente encontra no mundo. Portanto, a repreensão de Jesus não é contra o ceticismo em sua habilidade, nem contra o medo em que os discípulos podiam mergulhar. Antes, eles falharam em perceber que o Messias não podia morrer em uma tempestade enquanto o trabalho não tivesse sido feito. O próprio Cristo já vinha dizendo, gente. É não acreditar nas palavras do próprio Cristo. Jesus está dizendo que ele vai ter toda uma trajetória e lá no final vai ser crucificado, e eles estavam com medo ali, porque se perecesse ali, pereciam todos. Estavam no meio do lago, um vendaval, ondas gigantescas. Lembra da história do Chico Xavier no avião? Aquilo ali foi um momento de desespero, que é o nosso momento. Às vezes no nosso dia a dia. Vale, minha Nossa Senhora, estão morrendo. Chico Xavier, que o Emmanuel chega para ele, morre com dignidade, com educação. Sabia que tinha uma tarefa a realizar e já estava ali, né? Isso, tínhamos que ter um Emmanuel na nossa vida, aparecendo em 5 minutos. Ele ia perder a paciência, porque o Chico, que era o Chico, ele aparecia e dava cara puxão de orelha no Chico, imagina a gente.
ele é da paulada, gente. É bater na gente feio. Então, a gente tem que ter lembrança dessas coisas. A falta de fé deles não era tanto em sua habilidade para salvá-los, mas em Jesus como Messias. Porque ali, eles já tinham visto Jesus fez ressuscitar Lázaro e algumas coisas desse tipo. E aí, quando eles entram em pânico ali, eles já não estavam nem acreditando na possibilidade de Jesus salvar ou não. Estavam duvidando da questão do messianato de Jesus, do Messias. Porque o Messias tinha uma trajetória a ser realizada. E eles não estavam acreditando nisso. A dúvida ali era muito mais profunda. A gente vê que essa dúvida só deixou de existir quando Jesus retorna da crucificação. Ali ele prova para eles que ele era o Messias e que a morte não existia. Até ali eles continuaram com essa mesma dúvida. Mesmo vendo tudo que Jesus fez e fazia. Né? Olha lá. Como Messias cuja vida não podia ser perdida em uma tempestade, como se os elementos fora de controle e Jesus mesmo estivesse à mercê do acaso. Nenhum de nós está à mercê do acaso. Segundo Kardec, o acaso não existe. Frase que todo espírito sabe de cor é salteado e não usa para nada. Né? Todo espírito sabe de cor é salteado, mas não usa para nada. Na hora que acontece uma coisa, pensa logo na cara, pensa em tudo, menos na dita frase importante. Repreendeu os ventos e o mar. Marcos alude a outros barquinhos, lá em Marcos, capítulo 4, versículo 36. E isso mostra que houve muitas testemunhas oculares desse fato. Há diversas interpretações dessa passagem. Teólogo é uma coisa maravilhosa. Eles inventam cada coisa, gente. Eles tiram cada ideia do nada que, olha... O milagre foi apenas um fenômeno psicológico. Cadê o Eduardo, psicólogo? Está lá dentro. Foi só um fenômeno psicológico. Não teve vento, não teve nada aquilo ali. Então, os discípulos se apavoraram com a tempestade. Depois que Jesus despertou, a tempestade se acalmou sozinha. E era natural que os discípulos tivessem pensado que ele causara a calmaria. Jesus vem e diz, para, vento, o vento parou porque foi um acaso. Coincidiu ele falar na hora que o vento ia parar. Então... Alguns chegou a esse ponto. São aqueles mesmos que falam que Jesus não curou cego, só o acolheu, que não multiplicou o pão, apenas deu o alimento espiritual. Tem uma linha dentro do cristianismo que fala essas coisas, que é desconstruir o próprio Cristo. Tem uma linha falando sobre esse tipo de coisa. Segundo, a história seria uma invenção para confirmar os poderes sobrenaturais de Jesus. Alguns dizem que isso não existiu, uma invenção. Vamos dar poder a Jesus, como se ele precisasse. Gente, eu estava conversando lá na minha casa essa semana com uma amiga nossa, né, e a gente estava falando sobre as pessoas duvidarem de Jesus. Duvidaram do Chico, que é agora contemporâneo nosso. Você viu o Chico fazer coisas que eram absurdas. Chico olhava para uma pessoa que ele nunca viu e começava a falar da vida da pessoa, dos parentes. Chamar a pessoa pelo nome, encontrar a pessoa. Tem uma história que o Chico encontra uma pessoa num posto de estrada, que ele estava viajando. E aí, dona fulana, como é que você está? Seu parente. E nunca tinha visto a pessoa. É a pessoa que relata isso. E aí, Chico, um espírito ainda em processo evolutivo, fez coisas assim, fantásticas. E aí as pessoas duvidam do Cristo, que era um espírito puro. Tinha um médium em São Paulo, isso tem muita literatura, muito testemunho, que ele se trancava dentro da sala de reunião mediúnica e se desmaterializava e aparecia do lado de fora e batia na porta, a porta trancada com a chave. E aí ficava todo mundo, como é que o cara conseguiu fazer isso? E aí começaram a achar que tinha fraude, botaram um armário encostado na porta, faziam tudo, acorrentavam ele na mesa, ele se desmaterializava e aparecia do lado de fora e batia na porta. Médio comum, pessoa do nosso tempo. E aí as pessoas duvidam do Cristo. Então, imagina o poder de Jesus, gente. Então, Jesus fez uma intervenção admirável com a qual demonstrou seu poder sobre os elementos da natureza. Essa é a terceira vertente, que é o fato. Jesus, ele tinha conhecimento pleno de como funcionava tudo.
e era um exímio manipulador de energia. Ele simplesmente mexeu nas energias do nosso planeta e acalmou aquilo. Fato. Se a gente falar para vocês que um espírito pode se materializar aqui, você pode botar a mão nele, sentir até o coração batendo, vai dizer, isso é mentira. Mas é fato. Acontece. Coisa assim, não é de outro mundo, é fato. Eu já toquei espírito materializado. E depois foi embora. Tu toca, é maciço. Simplesmente existem leis que favorecem isso acontecer. E aí muitas pessoas falam, isso é impossível. Aí chega a um certo ponto que é a questão da fé. Questão da fé. Rejeitamos a primeira e a segunda interpretações pelas seguintes razões. Todos os evangelistas apresentam a história, o que prova que foi uma ocorrência importante na vida de Jesus e que houve muitas testemunhas oculares. Porque a gente tem que pensar o seguinte, gente, o evangelho de Mateus, ele é logo após a crucificação do Cristo, ele surge. Que Mateus vinha fazendo anotações, Paulo de Tarso, no livro Paulo Estevão, o Emmanuel fala sobre isso, e a gente sabe que, na história da igreja, a gente sabe que o evangelho de Mateus, ele é lá daquele período. Se isso fosse mentira, as pessoas que estiveram lá falam assim, isso é mentira. Por que não foi negado na época? Por que depois de 2000 anos que a gente está querendo negar que a gente não tem mais nenhuma testemunha ocular? Quando um fato está relatado naquela época e as pessoas tiveram acesso a falar, não, isso aqui não existiu, não teve isso. Se ninguém negou, é fato. E a gente vê que os outros evangelistas que buscaram fontes diferentes também falaram, porque era uma coisa de credibilidade na época. Jesus fez muitas outras coisas maravilhosas, bem comprovadas. Assim sendo, por que negaríamos justamente essa? Tantas coisas, cura de cego e tantas outras coisas aí, leprosos, tantas coisas Jesus fez, a gente vai negar essa. Porque é da natureza. A vida de Jesus originou livros, evangelhos, epístolas, etc. Esse estímulo ao registro escrito prova que a vida de Jesus foi algo extraordinário, que ele não foi um homem comum. As evidências indicam, portanto, que ele realmente realizou aquilo que os evangelistas declaram que ele fez. Gente, não tem outro livro antigo na história que tenha tanta fonte. São milhares de fontes. Não é pouco, não, é milhares de fontes. Fala assim, não tem os 4, não, tem milhares de fontes falando sobre esses mesmos fatos. É considerado, na história, o livro com mais referências. Não tem outro. Assim, eu tive quando eu estava pesquisando para fazer um livro, da história, a Ilíade é o que tem mais referências, que não chega a 1/100º do que tem Jesus. Escrito 300 anos depois do fato ocorrido. O de Jesus foi escrito logo em seguida, no 1º século, fresco, a memória estava fresca. E as pessoas dizem que o Ilíade é verdadeiro e que o Evangelho não. Onde existe maior referência, a tendência é ser mais a fonte ser mais digna. E ele só tem, assim, uma fonte fidedigna e várias outras que têm dúvidas. Jesus, no Evangelho de Jesus, é inúmeros. São milhares, chegam a 7.000 fontes. Não é pouca coisa. E aqueles homens se maravilharam, né? Imagina. Gente. A gente se maravilha às vezes com coisas. Hoje, imagina, naquela época, ver Jesus fazer coisas desse tipo. Era natural que os discípulos se admirassem, pois nessa oportunidade Jesus evidentemente exerceu seu poder sobre os elementos naturais do nosso planeta. Ele foi muito além do que já tinha feito. Você parar o vento, né? Porque ali ele parou o vento as ondas param. As ondas estavam criando o vento. Ele parar o vento, né? Então, o vento estava criando as ondas. Parou o vento, parou as ondas. Imagina. Ele simplesmente falou, para e parou. É o poder. É algo além. E a gente vê na doutrina espírita, eles explicam o porquê disso. O porquê Jesus tinha todo esse poder. E a gente, quando vê lá em João, a gente vê que Jesus, ele está desde o princípio. Não é do princípio do universo, gente. É do princípio da Terra. Jesus foi o Espírito indicado por Deus para
tirar da nebulosa os elementos necessários para construir um planeta para a habitação nossa. Então, antes da gente imaginar qualquer coisa, Jesus já era puro. A gente imagina que a Terra tem alguns bilhões de anos, há alguns bilhões de anos Jesus era puro. Esse feito, como também a multiplicação de pães, capítulo 6, versículo 32 a 44 e 8, de 1 a 9, ultrapassa a expectativa dos discípulos. Porque você começa a sair do corpo humano. Porque o judeu acreditava no poder de cura, mas Jesus passou disso. Quando ele pega pão e multiplica, quando ele pega a natureza e fala assim, para agora porque eu quero, e parar, vai além das expectativas. Porque dentro do judaísmo, falar em cura, a história do judaísmo tem relatos de cura. O Velho Testamento tem relatos. Então, isso não era novidade. Agora, esse tipo de fenômeno que Jesus começou a fazer, não tem nenhum relato anterior a ele. A gente vê lá, quando a gente vai lá em Moisés, que ele divide as águas do Mar Vermelho, a gente sabe que o local era um local raso, que havia baixa da maré. Hoje a ciência consegue mostrar que ali não houve um fenômeno do tipo do Cristo. Mas o de Jesus foi fabuloso. E aí tem a pergunta final, né? Que homem é esse? Quem é esse tal de Jesus? Alguns ainda perguntam hoje. Eu acho que a grande maioria ainda está perguntando isso. Que homem é esse? Aqueles que estudam o Evangelho sabem a resposta. Quem estuda realmente o Evangelho sabe a resposta. Ele é o Messias, o governador espiritual da terra. Jesus governa a terra, ele preparou a terra e governa a terra até hoje. Ele conhece tudo aquilo que acontece na terra. Todos os meandros da nossa ciência, dos efeitos da natureza, tudo. Jesus conhece aquilo tudo muito bem, porque tudo aquilo ali foi elaborado por ele e a plena de espírito que o auxiliou. Porque a terra ela não foi feita ao acaso. A gente sabe que a gente tem uma atmosfera, a gente sabe que tem os ventos, sabe que tem as correntes marítimas, tudo isso tem um porquê. Modifica isso, dá dano na terra. Tudo tem um porquê. A rotação em torno do Sol, tudo isso foi elaborado com cálculos. Então Jesus sabe muito bem tudo aquilo que estava ocorrendo e de que maneira ele poderia mexer em uma coisa daquela. Era do conhecimento dele. Ele é um modelo e guia da humanidade. Isso os Espíritos nos falam quando Kardec pergunta. Jesus é o guia, é o modelo da humanidade. Ele é o guia porque ele mostra o caminho. O Evangelho diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mostra o caminho, ele é o guia. Quem quer encontrar definitivamente a felicidade, o caminho é Jesus. E ele é um modelo, porque nós temos que usar ele como modelo para crescermos. A gente fica escolhendo pessoas no mundo e bota como modelo, e aí depois se decepciona. Porque todos os que estão na Terra ainda cometem erros. Excetuando-se o Cristo, todos cometem erros. Então, o modelo é Jesus. O modelo é Jesus. O Evangelho deixa bem claro que o destino de todos nós é alcançarmos a condição de Jesus. Progresso evolutivo, gente. Os Espíritos nos falam isso, o Evangelho fala isso. É crescer como espíritos, para um dia sermos espíritos crísticos. Espírito crístico é espírito puro, evoluído. Um dia chegaremos lá. Quanto tempo? Não sei. Depende da nossa trajetória. Pode ser daqui a 1 milhão de anos, pode ser daqui a 1 bilhão de anos. Menos que isso eu acho difícil. Pela nossa teimosia. Mas aí depende de cada um tem sua trajetória, seu livre-arbítrio, suas escolhas. Tem vários fatores envolvendo que dizem a rapidez que eu cresça ou não. Quando a gente vê a história de Francisco de Assis, que ele dá uma guinada absurda na vida dele, que era farrista, que era vaidoso, que beberrão. As pessoas pitam Francisco de Assis que não existe. Você vai lá nos contemporâneos de Francisco, nos que fizeram as primeiras biografias, Francisco era terrível. E ele dá uma guinada. Se tornou um espírito puro? Não. Mas ele acelerou o caminhar dele assustadoramente. Ao ponto de ser considerado o espírito que mais se aproximou de Jesus. O homem do último milênio.
Fantástico. Decisão. Ele falou para mim, chega, essa vida não está dando mais, eu quero mudar. E tomou a decisão. Nós não temos coragem. Somos os covardes que Jesus falou. Nós não temos coragem para isso. Mas esse caminho dos que perdem o medo e encaram a vida com fé é de uma ascensão muito grande. Aí você vê um Chico Xavier, vê as pessoas que vão mudando, vão crescendo de forma assustadora, que fogem do padrão da Terra. E aí ficam pessoas que todo mundo comenta. Por que todo mundo fala de Chico? Por que todo mundo fala de Madre Teresa? Porque são diferentes. Mas eram igual a nós. Em algum momento falaram, chega, vou mudar. E mudaram. Como ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Está em João, no capítulo 14, que é o famoso Evangelho de João, capítulo 14, que é lindíssimo, versículo 6. Ninguém vai ao Pai. Não é pelo Jesus, o homem, mas pelo Evangelho, pela Boa Nova. Porque a Boa Nova é o quê? As leis divinas. Qual é o atalho para chegar a Deus? Seguir as leis divinas. Quando Jesus fala isso, ele não está sendo egoísta, vaidoso, sou eu, não. O que ele representa? Ele representa o indivíduo que vive as leis divinas. Então, seguindo as leis divinas, seguindo o evangelho que ele pregou, você vai ao Pai. É isso que ele diz. Simplesmente assim. E a gente, no nosso dia a dia, continua em desespero, continua desistindo de tudo, achando que tudo está dando errado. E a gente sempre nos esquecemos das nossas escolhas. Somos nós que escolhemos. Quem decide se vai ser feliz ou infeliz não é Deus. Sou eu. Porque Deus quer a minha felicidade. Jesus quer a nossa felicidade. O nosso mentor espiritual, ou anjo da guarda, como queiram chamar, quer a nossa felicidade. E aí tudo dá errado, a culpa é porque ele me abandonou, é porque Deus olhou para o vizinho, achou o vizinho mais bonito e ajudou o vizinho a mim, não. Eu sempre tiro a culpa, eu terceirizo a culpa e boto na mão do outro. Eu digo que o outro é responsável pelos meus erros. Ah, eu não sou feliz porque a minha família, o meu pai, minha mãe, gente, eu não sou feliz porque eu fiz escolha errada. O meu pai e minha mãe podem ter me apresentado provações fortes, que estava dentro da minha condição. Porque ninguém vem para cá fora de condição de vencer. Ah, porque o meu patrão me fez infeliz. O que me fez infeliz sou eu mesmo. O meu patrão é um espírito em desequilíbrio, às vezes, ou não, que às vezes eu que sou desequilibrado e vejo o problema em tudo. Todos são instrumentos, mas o responsável pela minha felicidade sou eu. Vou começar a aprontar a Caísa, eu vou dar um pescotapa nela em cada dia. Aí o casamento acaba, eu vou dizer que foram os obsessores. O obsessor acabou comigo. Não, o que acabou comigo fui eu mesmo, dando tapa na cabeça dela. Não vou fazer não, tem a Maria da Penha, ela me denuncia. Entendeu? Mas não é assim, gente. A gente tem que botar na cabeça que não existe nada irremediável. Nada irremediável. Ah, eu errei pra caramba. Ok, daqui pra frente eu vou mudar e vou acertar pra caramba. E aí eu vou mudar a direção da minha vida e vai dar certo. Não existe condenação definitiva, gente. Todos nós podemos dar uma guinada. Francisco de Assis mostra isso. Ele mostra isso com muita clareza. Santo Agostinho, a gente vê a história de Santo Agostinho era outro devasso. A mãe orava para Deus para ele encontrar um caminho, até um dia ele se encontrou. E é considerado um dos maiores filósofos da Igreja Católica, do cristianismo. Tem passagens lindíssimas, mudou a vida, porque chegou a um ponto que ele falou assim, chega, vamos mudar. E aí mostrou que é possível. Se é possível para esses, por que não é possível para a gente? Por que eu vou continuar dizendo que todo mundo é responsável pela minha infelicidade? Eu sou o responsável. Eu sou feliz ou infeliz conforme eu escolho. Ah, eu vou ser feliz, daqui para frente não vai ter mais nada ruim, não vai ter coisa ruim. Só que eu vou ser feliz apesar das coisas ruins. Eu vou ser feliz apesar da doença que está me atacando. E aí, com essa felicidade, eu vou trabalhar para vencê-la. É assim que funciona. Página do Emmanuel. Estás doente?
O remédio é fundamental na cura, mas o interior do indivíduo é muito mais importante. O remédio, às vezes, cria uma cura que é paliativa e você mergulha no mesmo universo que te adoeceu e volta a ficar doente. Então, o remédio é a solução? Ele é um complemento. A solução é a transformação. Eu sempre falo aqui, doença é um recado de Deus. Algo está errado em nossas vidas. E aí a dor chega para nos fazer refletir. Não tem nada que nos faça refletir melhor do que a dor. Em todos os aspectos da dor. Ela nos faz refletir. E aí faz a gente parar e pensar. E aí, pensando, a gente busca, às vezes, soluções, encontra e resolve nossas vidas. Estamos todos no mesmo barco. Todos buscando a felicidade. O objetivo da encarnação é a busca da felicidade, que passa pelos processos evolutivos. Ninguém veio aqui para eu vou para a Terra que eu quero sofrer. Estou a fim de sofrer um pouquinho, vou reencarnar lá. Morar no Rio de Janeiro, aquela cidade aprazível que não tem bandido. Ninguém. A gente vem para cá para ser feliz, e aí acontece. E a gente se envolve, perde a calma e se desespera. A gente tem uns amigos que foram morar em Petrópolis, e aí compraram uma casa, a encosta desceu um pouquinho, perderam lá o muro, não sei o quê. O marido não dorme mais. Um bicho estala do lado de fora, ele levanta da cama e sai correndo para ver se a casa não está caindo. O que era uma felicidade provisória para ele virou um desespero. Então a gente tem que olhar a vida por outros aspectos, gente. Não é a matéria que nos dá felicidade, é a questão interior. A matéria é fundamental, o conforto é fundamental, tudo isso é importante para a gente. Mas não é essencial. Essencial é o equilíbrio interno. O equilíbrio interno me leva a progredir, a encarar dificuldades, a vivenciar tudo. Tem gente que está, às vezes a gente chega num ponto das nossas vidas, todos nós vamos chegar nisso, que vamos estar naquele momento terminal. A vida está se esvaindo, não tem jeito, ninguém vai ficar para semente. Quanto mais a ciência avança, mais longa está sendo a nossa vida, mas ela um dia chega ao fim. E aí chega no fim, eu entro em desespero absoluto. Por quê? E a fé? E a crença? Você vê espíritas desesperados com a possibilidade de morrer. E o espírita tem noção que a morte não existe. Pelo menos deveria ter, né? Então a gente tem que ter um pouco mais de bom senso, um pouco mais de cautela e olhar isso, ó, as mensagens do Cristo. Elas são mensagens fundamentais para as nossas vidas. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso. Porque lá no Evangelho tem solução para tudo. Basta querer encontrar. Que Jesus nos abençoe.